Eu mudava os quadros competitivos. Se calhar vai ser uma resposta um bocado arrojada para um jovem treinador e para um treinador com 32 anos e tenho uma carreira toda à frente, vamos ver, mas eu mudava os quadros competitivos. Porque eu acho que Primeira Nacional de Júniores é completamente impossível nós termos um quadro competitivo onde uma equipa, por exemplo o Real Massamá, que ficou em 8º lugar, e vai disputar uma fase para não descer com o 7º e com o 5º, com as duas equipas da Madeira, inclusive. E o 9º, 10º e 11º, por questões geográficas, porque consideram as equipas da Madeira o aeroporto de Lisboa, por questões geográficas, o 9º classificado, o 10º classificado e o 11º estarem todos juntos num grupo. Obrigatoriamente uma equipa dessas vai se safar e vai ficar, tendo menos qualidade, porque já jogámos todos contra todos, tendo menos qualidade vai ficar na primeira divisão. E entre o 5º, o 7º e o 8º lugar, equipas que teoricamente teriam conquistado já no campo a sua manutenção, vão descer. No mínimo dos mínimos, punhamos a jogar todos contra todos, do 5º até ao 12º. E fazia-se a 14 equipas, como se faz a 14 jornadas, como se faz aqueles que vão disputar o título. E eu começava por mudar os quadros competitivos. Quero chegar como todos os treinadores, acho eu, a ambição natural de todos os treinadores é chegar a uma Superliga. E eu queria chegar e tenho objetivos a médio prazo, sou bastante jovem, tenho 32 anos, comecei a treinar com 18. Eu sei que há muitos potenciais grandes treinadores que agora, com 32 anos, ainda estão a jogar à bola. Eu já levo 14 anos disto, estudei bastante isto, andei para a frente. Eu quando tirei o curso da UEFA com o Paulo Bento, com o Rui Barros, com o Hélio Sousa e por aí fora, era o caçula do grupo. Eu estava com 26 ou 27 anos, não tenho agora bem de memória, a tirar um curso com o treinador do Sporting. Já era treinador principal do Sporting, com o treinador do Setúbal, que agora está nas seleções jovens, mas que na altura era o treinador principal do Setúbal, com o adjunto do Josualdo Ferreira do Porto, que tinha sido adjunto do Quadriense, não é? E por aí fora. Então as coisas a mim, como comecei a treinar muito cedo, aconteceram-me todas muito cedo. Se me falar num sonho, um sonho era um dia ser selecionador nacional, era o meu sonho. Eu gosto muito de Portugal, muito dos portugueses, gosto muito do nosso país, com todas as limitações que eu sei que o nosso país tem, e o meu sonho era um dia treinar numa casa que se chama Federação Portuguesa de Futebol e poder fazer alguma coisa em prol do meu país. Era mesmo o meu sonho. Mas claro que a curto prazo era chegar a uma Superliga, pôr as minhas convicções em prática, no mundo globalizado, tentar dar oportunidade suficiente aos portugueses de vingar, não abdicando daquilo que são os melhores jogadores que Portugal pode ter nos nossos campeonatos, e com isso eu acho que uma equipa com os melhores portugueses, e neste momento uma equipa média, até porque as equipas grandes estão um bocadinho ocupadas, uma equipa média consegue ter os melhores portugueses, e uma equipa com os melhores portugueses conseguia fazer muito bons resultados numa liga profissional. José Mourinho, é fácil, é da minha criação. Eu estudava Educação Física quando o José Mourinho entra no Benfica, por exemplo. E toda a gente criticava o José Mourinho, o Benfica contratar um treinador que não tinha currículo nenhum como treinador principal, nada, etc. E já na altura, só pelo facto de ser um estudioso do futebol, ser um treinador jovem, na altura era muito jovem, a aparecer, e eu ser um menino que treinava meninos ainda nessa altura, estava no já não me recordo se estava no Atlético, se estava no Estoril Praia, mas a treinar meninos, e era já uma referência só por ser uma pedrada no charco em relação ao normal. Hoje em dia se calhar é mais normal, porque ele abriu muitos caminhos, como outros antes abriram, mas mais sorrateiramente. Ele abriu a uma dimensão diferente. E penso para toda a gente deste tipo de formação, para um José Mourinho é sempre uma referência, e
mais que não seja, há de ser sempre uma referência e uma publicidade enorme para os treinadores portugueses, mesmo aqueles que não vêm desta vaga, que não vêm do estudo para o futebol. Como treinador, os meus conselhos é que tenham muita calma, sejam muito perseverantes e muito persistentes. Só os mais fortes é que vão conseguir lá chegar. E ser mais forte não é ser um José Mourinho, pode ser a nossa referência, mas não é ser um José Mourinho quando se treina infantis ou iniciados ou júniores. É ser um José Mourinho quando se chega lá acima. Pelo caminho temos que formar jogadores e temos que fazer com que os nossos jogadores cheguem lá acima. Porque o nosso trabalho, mais do que nos resultados desportivos, começam a aparecer nos jogadores que nós formamos. E quando começam a aparecer jogadores que nós formamos a um nível superior, começamos a ser olhados e começamos a ter entrevistas como estas, etc. Se não aparecem, nós vamos morrer logo na formação. Não vamos ter sequer a hipótese de dar o primeiro passo. Há gente com sorte e que depois consegue dar a volta. Nem toda a gente tem a sorte de um Vilas Boas, por exemplo, de começar com 20 e poucos anos a ser adjunto ou ser da equipa técnica de um José Mourinho. Até um Rui Faria, que ainda trabalha com eles. E esses treinadores, quando deixarem de ser adjuntos, vão ser excelentes principais e vão ter as portas todas abertas. Mas quem faz o caminho todo, às vezes demora 14 anos a sair do sub-11 para chegar ao sub-19. Às vezes demora 14 anos, não é? E depois, a partir dessa altura, começa-se a aparecer alguma coisinha e a mostrar alguma coisinha. Para quem quer ser jogador, eu aconselho muita cabeça. Muita cabeça no sentido de não abdicar do resto da vida. Não abdicar de estudar, não abdicar de passear com a namorada, de estar com a família, de tudo isso. Conciliando com o ser jogador. Porque a minha experiência diz-me que há 1% dos jogadores que começam que vão ser jogadores profissionais de futebol. E, portanto, nesse 1%, muitas vezes são aqueles que não abdicaram de nada, mas que foram persistentes em querer ser jogadores de futebol. Para isso, não tiveram que deixar de estudar, não tiveram que deixar de estar com a namorada, não tiveram que deixar de estar com os pais ou com as mães. Na altura que teve que acontecer, aconteceu mesmo. Aconteceu mesmo. Houve outros que abdicaram e que também aconteceu. E, portanto, não é previsível o futuro. Agora, o que acontece muitas vezes e que está a acontecer em Portugal é jogadores zangados com o futebol com 15 e 16 anos, que não querem ouvir falar de futebol mais na vida. Também por todo o fenómeno desportivo que está a acontecer em Portugal. E eu penso que isso é a coisa mais triste do mundo, porque eu penso que mesmo aqueles que não tiverem capacidade para ser futebolistas, pelo menos deviam gostar de futebol, ser ótimos adeptos, ser ótimos dirigentes, muitos deles ser treinadores. Porque nem todos vão ser jogadores. E é esse o conselho que lhes deixo. Sou o Ricardo Monsanto, tenho 32 anos, sou treinador da formação do Real Massamá.